Hello guys! Sejam muito bem-vindos! Eu me chamo Alexandre Justino, mais conhecido como Frank. Você é de casa, pode me chamar de Frank. E eu sou fundador do Inglês com Frank e também do método J25 que você vai conhecer hoje. E que eu tenho feito nos últimos 7 anos é levar as pessoas do zero até dominar inglês. Já foram 45 turmas presenciais, uma turma online, somando mais de 340 alunos. E o que você vai ver no vídeo de hoje vai ser o caminho para você destravar seu inglês de uma vez por todas e poder viajar para qualquer lugar do mundo sem passar vergonha. Mesmo você tenha muito tempo para estudar, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você já tenha feito algum curso e mesmo que você não saiba muita coisa. E eu sei que algumas pessoas podem estar meio céticas se isso realmente é possível. Eu também duvidaria se eu já não tivesse conquistado esse resultado centenas de vezes. Além disso, mais de 340 alunos que eu ensinei já passaram por esse processo. 340 alunos de diferentes idades, experiências. Não tem uma coisa que me dá mais orgulho do que mostrar alguns desses alunos que já passaram ou estão passando por esse processo. Dá uma olhadinha em alguns aí para você ver. E aí pessoal, beleza? Prazer, meu nome é Wellington e eu tô aqui porque nosso querido amigo Frank pediu para eu passar um pouquinho para vocês de como foi a experiência de aprender inglês com ele. Eu posso começar que eu conheço o Frank já há alguns anos porque ele é casado com a minha irmã. Então eu sempre soube que ele era professor de inglês, trabalhava com isso. Ele até insistia para eu aprender, mas acabava que eu não me interessava muito na época e eu já tinha tido experiências ruins também. Eu tinha estudado na escola, tudo, mas era aquilo, né? Eu sempre dedicava meu tempo àquilo e não aprendia. Então ficou esse ressentimento. Só que papo vai, papo vem, eu acabei decidindo aceitar. Caí na ideia dele e fui aprender. E cara, posso dizer que foi um divisor de águas na minha vida, hein? Tanto na vida pessoal quanto profissional. Porque sempre que eu jogava um tema específico na internet, aparecia muito mais conteúdo em inglês do que em português. E eu queria ter acesso a esse conteúdo, eu queria entender, mas eu não conseguia. Então, depois que eu estudei com o Frank, hoje eu posso falar que eu consigo. Eu assisto um vídeo em inglês, eu consigo entender o que um nativo fala, consigo entender o que pessoas de outras nacionalidades falam quando elas estão falando inglês, porque você sabe que elas trazem um pouco de sotaque, né, do idioma delas, e hoje eu consigo entender sem problemas. Então, se você quer aprender inglês, super indico o Frank, porque além de você ter esse professor foda, você vai aprender com coisas muito práticas, situações do dia a dia. Coisas que você já está familiarizado e você só vai passar para o inglês. Então, cara, para entrar na cabeça é isso aqui, ó. And for you, Frank, thank you, man. With you, I could learn English. Isui, bye bye. Oi, eu sou a Gabriela Ferraz. Eu conheço o Inglês com o Frank porque o Frank é da minha família. Ele é casado com a minha cunhada, então a gente tá sempre em família, sempre junto. Eu sempre quis falar inglês desde criança porque eu sempre gostei do inglês, sempre gostei de ouvir músicas em inglês, filmes em inglês, mas eu nunca entendi, então eu sempre coloquei legenda. O jeito que o Frank ensina é diferente de todos os professores que eu já tive, porque eu sempre aprendi inglês na escola mesmo, como todo mundo, assim, do ensino fundamental, no ensino médio, e o Frank se destaca de todos esses professores. Ele é muito divertido, ele ensina a gente com alegria, ele ensina a gente com entusiasmo, ele ensina com música. Teve vez até da gente estar super nervoso em falar inglês e ele pedir pra gente gritar, bater palma, pular na cadeira, e isso ajuda muito a tirar o estresse, aliviar. Enfim, ele se destacou de todos os professores que eu já tive na vida. Teve dias que eu escutei alguma frase em alguma música, eu não entendi muito bem o significado dela, e eu mandar mensagem pra ele assim, tarde da noite, e ele já me responder na hora, me explicando o porquê daquela frase, o que significa. Então ele não me ensinava só na aula, ele me ensinava a qualquer momento que eu precisasse, ele quisesse tirar uma dúvida, ele me ajudava. Eu gosto muito de acompanhar a Kylie Jenner, que é da família das Kardashians. E ela tá sempre fazendo tutoriais de maquiagem no YouTube, sempre gravando esses vídeos. Então agora eu consigo assistir, eu coloco os vídeos dela, assisto sem problema nenhum, sem precisar da legenda e eu consigo entender o que ela tá falando, e é bem legal. A maioria dos cantores que eu gosto, por exemplo, Demi Lovato, Selena Gomez, elas falam inglês, então as músicas delas são em inglês. E agora sempre que eu ouço as músicas delas eu consigo entender o que elas estão falando, qual é ali a mensagem que elas estão passando nas músicas. Agora eu consigo entender sem ter que ficar procurando a letra delas em algum site depois.
Eu super indico o Inglês com o Frank, porque como eu falei, o Frank é um professor que se destaca de todos os outros, ele vai te ensinar, ele vai fazer você aprender, ele vai ficar ali com você e te ajudar em tudo que você precisar e da forma mais leve e divertida possível. Eu fiquei muito mais corajosa depois que eu aprendi inglês com o Frank. O ano passado, por exemplo, eu fiz uma viagem com meu namorado e a gente foi para o Rio de Janeiro. E lá a gente viu que tinha duas americanas conversando, a gente ficou prestando atenção ali. Depois a gente chegou nelas e eu consegui conversar com elas, foi muito divertido. Frank, I wanted to thank you for helping me every time that I needed. You are a fantastic teacher and I wish you a lot of success. I know you will help a lot of people. Isui, bye bye! Pessoal, tudo bem? Meu nome é Nelson e eu tô aqui para falar um pouco do Frank, né? Sobre como eram as aulas dele comigo e também sobre como eu conheci e por que eu resolvi fazer o curso dele. Então, basicamente eu não era muito fã de aprender, sabe, no geral. Eu não tinha interesse, foi até o Wellington, vocês já conhecem ele do outro vídeo, né? Que ele ficou insistindo, vamos, legal, que ele já tinha começado. Eu falei, vamos dar uma chance então. E foi uma das melhores decisões da minha vida, porque o Ale como um professor, ele é incrível, ele ensina a gente de uma maneira muito boa, muito diferente, sabe, muito lúdica. E a gente brincava, eu e o Wellington, que a gente tinha os desafios, né, de ficar falando inglês um contra o outro, para ver quem que estava melhor, quem estava dominando mais. E inclusive ele lançou esse último desafio aqui, que é falar inglês, né, por uma parte desse vídeo, então aqui vai. So, Wellington and I have this kind of challenge, né, for each other, that we can keep speaking for each other to see who is better than another. So, and Frank loved it because he entered the play together with us. So we have this kind of SAP, the SAP in the control that you change your language for to watch a movie, a series, etc. So yeah, and then we have this kind of challenge to, because we are so much better learning with him. So is all that I see is he has a fun way to teaching us, and he has a super unique style of playing and teaching, and this is the most differential that made me start to like it, because we always have to be into it to make it a good class, not only for the teacher but for the student as well. So Frank, my friend, I thank you for all my time with you. I hope you pass this to your other students that is yet to come, and have a good one. Definitivamente, o conteúdo que você vai ter acesso hoje poderá ser um divisor de águas não só para o seu inglês, mas para a sua vida. Eu vou te mostrar o caminho para você destravar seu inglês uma vez por todas, poder se desenvolver como pessoa, poder viajar para qualquer lugar do mundo, poder entender outra pessoa numa conversa, buscar novas oportunidades de trabalho com salários maiores, ler um documento, você assistir aquele filme, aquela série sem legenda em inglês, e tudo isso, my friends, sem passar vergonha. E eu preciso te mostrar como que você pode destravar seu inglês em 25 minutos. Em fevereiro de 2017 fui dar uma aula em Santa Cruz e eu já estava desde cedo sentindo um desconforto aqui na lombar, perto do cóccix. Saiu uma pelotinha que coçava pra caramba, parecia que era eu pensava que era uma espinha, um pelo encravado, um bicho que picou. A primeira coisa que passa é bicho que picou. Vai um bicho picou aí, depois sai uma formiga, alguma coisa. Aí eu fui dar aula, só que tava incomodando, a calça colocava ali, apertava, aí tinha que colocar a calça um pouquinho mais pra baixo, eu não podia usar cinto, ixi, aí ficou uma beleza. E eu ignorei, eu não fui no médico, né, falei pra minha namorada, falei assim, olha, tá um negócio incomodando aqui, mas deve ser um bicho que picou. Eu fui entrar dentro do carro e eu tava distraído, de costas, a porta do carro tava aqui, eu tava de costas, assim. Eu tava distraído, a porta veio com tudo, assim, ó, pim, pegou certinho na pelota. Nossa, eu tremia. Pelo amor de Deus, gente, acho que foi a pior dor que eu senti na minha vida. Eu digo dor física, mas pegou certinho, eu tremia, eu sentava dentro do carro,
Aí minha namorada falava, o que foi? Eu falava, nossa senhora, eu vi estrela agora, vi estrela mesmo, piscou minha vista assim. Na mesma hora eu ignorei, falei, foi só uma pancada, não tem problema não. Só que no mesmo dia, na mesma noite, eu fui trocar de roupa assim, a minha, era até então namorada na época, olhou e falou assim, nossa, o negócio tá roxo, tá uma pelota aí, tá muito estranho. Eu mexi assim, ó, via a água assim do negócio se mexendo lá dentro, virou uma coisa muito estranha. Coloquei uma gás aqui, né, e ardia, eu não dormi nada aquela noite. Aí, no outro dia, bora pro hospital. Porque eu não tinha ido da primeira vez, né? Se eu tivesse ido da primeira vez, fui pro hospital. Eu descrevendo, assim, pro médico, desde o princípio que tinha acontecido, ele já tascou na lata. Isso aí é um cisto pilonidal, você tá com um cisto. E eu nunca tinha ouvido essa palavra na minha vida, cisto. Eu falei, cisto, o que é isso? No que eu tirei o gás, ele fez, vixe. Primeira vez que eu escutei um médico na vida falando vixe. O médico fala vixe perto de você, o que você sente na hora? Medo, velho. Senti um baita do medo, o médico falou, vixe, falou assim, ô doutor, tá tudo certo aí? Ele falou assim, isso aí é cirurgia, fera, isso aí é cirurgia, não tem outra coisa. Eu já tava planejando de pedir a minha namorada em casamento. Aí eu ajoelhei assim, ela colocando o sapato dela, fui pedir ela em casamento, eu peguei na mão dela, falei assim, ó, você sabe que isso é muito importante pra mim, te amo demais, a gente nasceu pra ficar junto, já faz 2 anos que nós tá junto, 2 anos e meio que nós tá junto, você quer casar comigo? Ela, nossa, quero! E fez assim com o dedo pra eu colocar a aliança. Eu falei assim, eu dei um beijinho no dedo dela e falei assim, então, não tem aliança pra te dar agora, mas quando nós voltar eu vou ter aliança pra dar pra você. Eu falei, não, então fica tranquilo. Mas quem que pede casamento sem aliança? Eu falei, eu peço casamento sem aliança. Chegou o dia de ser internado. Eu pegando a bolsa, assim, colocando as coisas, pensa num medo, cara. Medo, mais medo mesmo. Literalmente, gente, eu acho que, assim, do tempo que a gente tava junto, eu com a minha namorada, a minha noiva na época, eu acho que foi, literalmente, a primeira vez que a gente não iria ficar juntos. Deu medo, né, cara? Porque quem que você quer que esteja perto de você? Quem você mais ama. Nesse processo, foram 75 dias de recuperação. Quando eu estava completando quase um mês, né, de recuperação, fui chamado para ir lá na escola e receber um pagamento. O meu pagamento naquele dia saiu R$45. Fui também informado que a diretora da escola queria conversar comigo. Aí eu pensei, ela vai falar para mim, olha, como é que foi a cirurgia, quando você voltar, os alunos estão com saudade de você, quando você voltar você vai ter todas as turmas. Aí na hora que eu fui conversar com ela, ela disse as seguintes palavras para mim, ela falou assim, olha, as turmas estão melhores sem você. Então quando você voltar, você se recuperar 100%, a gente vê o que a gente faz. Aí eu falei, nós vê o que no caso? Porque eu vou casar, então né, eu preciso desse trabalho, preciso desse salário, né, trabalho em 3 escolas diferentes, nunca fiz isso na minha vida, tô crescendo aqui. Falou, não, quando você voltar a gente vê. O que você merece eu não consigo te pagar aqui. Imagina você tomando um soco na boca do estômago. Ali foi o momento que eu tomei um soco na boca do estômago. Sabe por quê? Porque eu vi o meu sonho de continuar sendo professor de inglês desmoronar. Porque faltando um mês pro casamento, o contrato não seria renovado, nunca tinha trabalhado em nenhuma outra escola. Aí a dona falou assim pra mim, começa a entregar currículo na usina, mercado, escritório, quem sabe? Aí eu na minha cabeça, quem sabe? Eu não posso ter esse negócio de quem sabe na cabeça. Literalmente eu pensei, pra onde que eu vou agora? E eu realmente não queria mais dar aula. Eu falei pra pessoa, eu falei assim, não quero mais não, desanimei. Minha noiva virou pra mim e falou assim, de jeito nenhum. Você fala inglês, você ensina outras pessoas, que são poucas pessoas que têm esse dom, você vai continuar nessa linha aí. Tinha vez que eu ficava puto, eu falava, meu Deus, será que eu vou conseguir mesmo? Será que eu vou conseguir dar aula? Será que eu vou conseguir dar uma vida legal para minha esposa? Será que eu vou conseguir? A gente vai ter uma vida feliz ou a gente vai ficar o tempo todo caçando emprego? Chegando na casa da minha noiva, no caso, ela tava animada, né, com o casamento e tal. Aí eu falei, poxa vida, olha o balde de água fria que eu vou dar na cabeça dela, né? Aí eu falei, vamos fazer um negócio? Vamos aproveitar o nosso casamento hoje, dia 26 de janeiro, vamos aproveitar, a gente vai casar, cara, vamos casar, vamos aproveitar hoje, amanhã. Aí a gente aproveitou o casamento, foi lindo, gente, foi lindo, nossa, o casamento, eu vou falar, o melhor casamento da minha vida. Antes do nascimento da minha filha, foi o melhor dia da minha vida. E uma escola que eu entreguei o currículo, fui chamado para fazer uma entrevista. A coordenadora, ela me mandou uma mensagem, e como eu tinha casado recentemente, quando ela me mandou uma mensagem, eu tava pegando o Wi-Fi do vizinho, eu não tinha internet quando a gente casou. Não tinha cartão de crédito, tava desempregado, né, meu? E minha esposa ganhava 1.200 conto por mês, e o salário dela é o que fazia a gente ter arroz e feijão ali no almoço. Eu, assim, com o celular, né, que era um muro, assim, o celular, assim, para pegar o sinal bem do vizinho do Wi-Fi, e veio a mensagem.
Aí eu entrei na mensagem dessa coordenadora, falei, oi, tudo bem? Sou coordenador da escola tal, eu queria agendar uma entrevista de emprego com você. Fui fazer a entrevista, ela falou, você tem que apresentar essa aula aqui nesse dia, só que eu quero que você apresente pra mim antes de apresentar pros alunos, beleza? Aí eu, ai meu Deus, de novo. Chegou na quarta-feira, 2 horas da tarde, só tava a coordenadora lá dentro. E eu apliquei a aula, e a coordenadora literalmente olhou pra mim e ela falou assim, nossa, Alexander, que aula top, ficou melhor que a minha. Você tá dentro. Eu sou muito grato por essa escola, sou muito grato mesmo por tudo, porque eu me desenvolvi muito lá dentro. Todos os cargos possíveis lá dentro da empresa eu conquistei. A história que eu contei aqui pra você não é pra você se inspirar para se tornar professor de inglês também. É pra você ver o quanto que o inglês me desenvolveu como pessoa. É questão de autoconfiança. Você não ter travas. E já foram 45 turmas presenciais, mais de 340 alunos que foram transformados pelo inglês. Que se eles conseguiram, eu também consegui. Você também que está do outro lado, você também consegue. Então eu vou mostrar para você agora como destravar o seu inglês de uma vez por todas. Eu vou passar 6 pontos para vocês. Primeiro, são os bloqueios do inglês. Segundo, como destravar. Terceiro, como aprender mais em menos tempo. Quarto, a base do inglês. Quinto, memorização. E sexto, o passo a passo. Então vamos lá falar dos bloqueios do inglês, my friends. Os bloqueios, a gente tem 3 bloqueios do inglês que eu separei aqui para vocês. O primeiro é o bloqueio do FUME. Segundo, bloqueio dos cursos. E terceiro, bloqueio do desânimo. Vamos falar do bloqueio FUME primeiro. Nome estranho, né, my friend? Fica tranquilo. O FUME nada mais é do que o bloqueio do ensino fundamental e médio, que é onde o cara ficou exposto vários e vários anos no mesmo conteúdo, que é, por exemplo, o verbo to be, que é o mais famoso. O cara ficou exposto vários anos do verbo to be, só que ele não aprendeu. Sai professor, entrou o livro, saiu o livro, e o cara não aprendeu o bendito do verbo to be. Esse é o primeiro caso. Tem o segundo caso, que é que o cara já nas primeiras aulas aprendeu o verbo to be, só que ele foi obrigado a ficar vários e vários anos vendo o mesmo conteúdo, o mesmo verbo to be. Aí ele não evoluía. O segundo bloqueio é o bloqueio dos cursos. O que é esse bloqueio? Esse bloqueio é, você pagou um curso de inglês, você ficou lá durante 5, 6 anos e não teve o resultado que você queria. Você não lembra de quase nada que você estudou lá. Então esse é o bloqueio dos cursos. Tem o bloqueio do desânimo, que é o quê? Que é onde você pega para estudar por conta própria, por vídeos do YouTube, aplicativos, eu sei que já veio até alguns na sua cabeça. E aí você pegou para estudar, depois de um tempo você largou mão. Você fala, não estou evoluindo, não estou aprendendo, isso aqui não é para mim. Então são esses 3 bloqueios que eu queria falar aqui para você. Primeiro, bloqueio FUME, que é o bloqueio do ensino fundamental e médio, bloqueio dos cursos e o bloqueio do desânimo. Se você se encaixou no meio desses 3 bloqueios, como destravar então, my friend? Que é o segundo ponto que eu quero falar para você. Primeiro, você precisa ter consistência, estudar inglês todos os dias. Segundo, estudar 25 minutos por dia. E por último, praticar na frente do espelho. O terceiro ponto, my friend, é então como aprender mais em menos tempo. My friends, eu já fiz os testes, já validei que 25 minutos por dia é o ideal. 25 minutos por dia é mais do que suficiente do que estudar por horas e horas. Então, compreender mais em menos tempo, 25 minutos. Quarto ponto, a base do inglês. A minha filha tem 6 meses. Como que ela vai aprender a falar português? Escutando eu e minha esposa conversando. Porque as frases repetem todos os dias, as mesmas frases todos os dias. Com o inglês não é diferente. Então, qual que é a base do inglês? Você precisa aprender as frases, expressões e palavras mais faladas do idioma. Com isso, você vai ter a base de qualquer língua do planeta. Quinto ponto, my friend, memorização. Você já ouviu falar de Pomodoro? Pomodoro é uma técnica usada por mais de 40 anos em grandes empresas, que nada mais é do que dividir o trabalho em blocos de 25 minutos, onde aumenta o foco e a produtividade. E aí, quando a gente pega essa técnica de Pomodoro junto com o estudo do inglês, o negócio fica poderoso. Vou explicar para você como que funciona a nossa memória. O nosso cérebro ele é muito seletivo e a mágica acontece na hora que você vai dormir. Como assim, Frank? Tudo o que acontece no seu dia está na sua memória de curto prazo. Então, na hora que você vai deitar, seu cérebro vai pegar tudo isso aqui que está na sua memória de curto prazo e ele vai selecionar o que ele vai descartar, o que ele vai lançar para a sua memória de longo prazo. Vou fazer uma pergunta para você. O que você comeu no almoço de quarta-feira? Arroz e feijão não vale. O que você comeu no último almoço de quarta-feira?
possivelmente você não vai lembrar, porque estava na sua memória de curto prazo, seu cérebro já eliminou. Com essa técnica de 25 minutos, você vai ficar focado e você vai fazer repetições. A gente vai estar jogando uma mensagem para o seu cérebro na hora que você deitar, para ele entender que tipo assim, opa, isso aqui não é para memória de curto prazo, eu quero lançar isso aqui para memória de longo prazo. Como que isso é possível? Porque naqueles 25 minutos, você vai eliminar as distrações, WhatsApp, ligação, barulho externo, você vai estar focado ali. Ou seja, você vai estar jogando informação para o seu cérebro que aquilo é importante, o seu cérebro vai identificar que aquilo é importante. O sexto ponto que eu quero falar contigo, my friend, é o passo a passo de tudo isso que eu acabei de falar para você. Quanto tempo estudar? 25 minutos por dia. Qual o método usar? Um método que siga um padrão de 25 minutos por aula, sem ter lição de casa depois. O que estudar primeiro? As frases, palavras e expressões mais faladas do idioma e aprender elas. Quanto tempo para aprender então, Frank? Se você pegar tudo isso que eu te falei, mais um método que te ajude, em 18 meses você vai estar falando inglês. O que falta para você aprender a língua mais poderosa da Terra? Se você pegar tudo isso que eu te falei, você vai conseguir evoluir seu inglês. Por isso que eu apresento para vocês a minha mais nova metodologia, o J25. Você deve estar se perguntando, o que é esse J25, Frank? J de jornada e 25 de 25 minutos, que é o tempo que você vai ter para aprender inglês, mesmo começando do zero. É isso mesmo que você ouviu, my friend! Com apenas 25 minutos por dia, com a metodologia J25, em 18 meses você vai estar viajando para qualquer lugar do mundo, você vai estar lendo o documento em inglês, você vai estar ouvindo aquela música do cantor que você gosta, entendendo tudo que ele está cantando, você vai assistir uma série sem legenda, você vai assistir um filme sem legenda, uma entrevista em inglês, você vai entender tudo. Estamos falando de se desenvolver como pessoa, de poder decolar o seu inglês, decolar a sua vida e literalmente decolar para qualquer lugar do planeta. Todas as aulas do J25 são desenhadas para ter 25 minutos, onde você vai ficar focado ali 25 minutos, várias repetições e não vai ter nenhuma lição de casa depois. Você vai estar ali praticando dentro da própria aula. Isso potencializa absurdamente o seu aprendizado, porque você vai guardar muito mais, vai jogar na sua memória de longo prazo tudo que você aprendeu naqueles 25 minutos. Menos tempo, mais resultado. 25 minutos por dia. E o J25, ele foi projetado para se encaixar na rotina das pessoas mais atarefadas do planeta. Então, se para você destravar o seu inglês era falta de tempo, era de pegar para fazer, era falta de dedicação da sua parte, acabou. Essa é a oportunidade que você estava esperando de conseguir evoluir, aprender, dedicando apenas 25 minutos do seu dia. Você tem 25 minutos para investir em você? Você tem 25 minutos para se desenvolver como pessoa? O que você vai ver no J25? Primeiro, a base do inglês, que nada mais é do que as frases, palavras e expressões mais faladas do idioma. E é absurdo que logo depois da primeira aula, nos filmes que você assiste, série, músicas que você ouve, você vai começar a ver as frases que você acabou de aprender. Segundo, a fonética do inglês, que nada mais é do que o som das letras, que você vai entender o que um americano, um canadense, um britânico está falando, que é onde a gente vai conectar a fala com a escrita e a gente vai trabalhar o seu entendimento e a sua leitura. Terceiro, você vai ver as Frank Situations, que nada mais é do que as situações do dia a dia. Por exemplo, você não vai ver sobre o verbo to eat, que é comer. Você vai ver tudo sobre comida. Como pedir comida por telefone, como conversar com um garçom no restaurante, como se portar no restaurante. E aí a gente vai pegando situações do dia a dia e vai trabalhando em volta dela, que são situações do trabalho, situações no aeroporto, como pedir informação, como não dormir na rua, né, como você achar um hotel e muitas outras coisas. E o quarto serão aulas ao vivo para esclarecer as dúvidas que você teve durante a semana. Agora eu tenho 3 bônus exclusivos para você se você entrar na turma do J25 hoje. Primeiro bônus é uma aula individual. Eu vou entrar em contato contigo, sério, eu mesmo vou entrar em contato com você, eu vou potencializar o seu aprendizado antes de você entrar no curso. Todas as dúvidas que você tiver, você vai esclarecer diretamente comigo, ao vivo. Segundo bônus, my friends, é contato no WhatsApp para dúvidas. Isso nenhum curso tem. Qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato no WhatsApp para tirar as dúvidas. Isso eu vou fazer só nessa turma, hein? E terceiro é a comunidade do J25, onde você vai ter contato com outros alunos do J25 para você tirar dúvidas, trocar ideia com a galera e fazer network.
Centenas de pessoas nos últimos 7 anos já tomaram essa decisão de destravar o inglês. E na última semana, mais de 6.000 pessoas interagiram com o Frank. Pessoas de diferentes idades, experiências e estão passando por uma transformação de dentro para fora.